Olá, amigos botafoguenses, saudações alvinegras. É um prazer me dirigir a todos e tentar, o que eu acho fundamental, clarificar pontos que são importantes na vida do futebol do clube. Eu só entendo o futebol hoje a partir do momento em que você tem uma visão sistêmica do todo e tem uma equipe transdisciplinar trabalhando. Nesse aspecto, estou muito satisfeito com o pessoal que está envolvido no trabalho do futebol do clube, tanto em relação à atividade de fim como à atividade de meio. Mas é uma visão que eu não abro mão, até porque não são conceitos meus, são conceitos adquiridos ao longo de uma carreira. E eu hoje não consigo trabalhar em um clube de futebol pensando apenas em contratar jogadores e trazer jogadores. O meu objetivo é trabalhar para o desenvolvimento de jogadores, de novos talentos, porque eu acho que o clube necessita do trabalho dos profissionais nesse sentido. Então, dentro dessa perspectiva, nós estamos fazendo uma integração, né, que mesmo com as limitações que a pandemia nos obriga, especialmente com a Sub-20, né, porque temos vários jogadores da Sub-20 trabalhando conosco, o treinador da Sub-20, preparador físico, porque o objetivo é, sim, a partir do momento que as coisas voltarem minimamente ao normal, ter uma integração e uma interação, né, diária, com muita comunicação entre todo o futebol do clube. Todos os nossos dirigentes sabem exatamente qual é a minha visão e eu me recuso a estar no clube a pedir jogadores. Há uma ideia que não tem absolutamente nada de sensata e não corresponde à verdade, que é o clube que melhor contrata é aquele que contrata em quantidade. Nós contratamos 14 jogadores. Para mim é um grande absurdo, significa que você não fez nada no passado. Então, nosso objetivo é fazer contratações pontuais de jogadores com potencial, em que nós acreditamos seriamente na qualidade técnica competitiva desses jogadores. Porque, para mim, é muito claro, e todos que vivem o dia a dia do Botafogo sabem disso. Contratar jogadores, especialmente jogadores do mercado estrangeiro, especialmente o sul-americano, com a ideia de que são jogadores mais baratos e prontos, cara, eu não posso aceitar uma situação dessa. O nosso trabalho aqui vai ser para valorizar a formação do clube. Se pararmos para entender que nos últimos anos vários jogadores do Botafogo foram formados no clube, foram utilizados na equipe e depois vendidos, outros que foram vendidos diretamente, que transformaram isso em dinheiro, em grana, para que o clube pudesse, de alguma maneira, saldar compromissos, seja em folhas salariais, seja em pagamento de tributos ou outras coisas mais, né? Nós estaríamos e estaremos, sim, valorizando o trabalho que é feito pela formação do clube, mesmo sem as condições adequadas em relação à infraestrutura, né, e oferecimento de uma condição melhor à formação. E quando confrontado com os nossos principais rivais, né, a quantidade de jogadores que mesmo assim o Botafogo tem formado é significativa. E é bom que as pessoas não fechem os olhos para isso ou não se esqueçam disso, né? Porque certamente o meu papel aqui é ser guardião dessa verdade, até porque é aquilo que eu acredito. Então, eu não quero a vinda de jogadores, não gostaria da vinda de jogadores que apenas para dar satisfação à torcida ou à imprensa de que se está a contratar e fechar espaço para aqueles mais novos que são formados no clube. Eu me recuso a fazer isso e a partir do momento que eu me predisponho a contribuir com o clube, e enquanto eu estiver aqui, esse tipo de contratações acabou, certamente. Eu não vou de maneira nenhuma permitir, porque eu acredito no trabalho, acredito na qualificação do trabalho, e aí não é só a vinda de jogadores,
quantos jogadores vieram nesses últimos anos aí, passaram pelo Botafogo, custaram valores significativos, né? Quando se podia ter, nas poucas vezes em que foram utilizados, terem sido utilizados jogadores da formação. Então, quando nós tivermos necessidade disso, eu vou apostar não é um termo que eu gosto, eu vou escolher utilizar os jogadores formados no clube, e esses valores absurdos que, por favor, canalizem para o nosso núcleo de futebol, para que a gente possa qualificar em termos estruturais, né, com aquisição de aparatos físicos, fisiológicos, médicos, fisioterápicos, software, parte de tecnologia, que são situações fundamentais para o dia a dia de um núcleo de futebol. E a gente quer excelência nesse tipo de trabalho. Então, eu estou muito satisfeito da maneira como os jogadores estão a trabalhar, com aqueles jogadores que estão a chegar. Certamente nós vamos poder, com muito trabalho, construir uma equipe forte competitivamente, não tenho dúvidas disso, e não tenho dúvida porque os sinais que temos tidos aí, tanto nos treinamentos quanto nos poucos jogos que fizemos, são muito claros e positivos, o que demonstra uma tendência a ser atingida. Dentro dessa ideia, tenho certeza que nesses 2 próximos amistosos que faremos contra o Fluminense, em que na preliminar dos jogos da primeira equipe, vamos fazer com a nossa sub-20, enfrentar a sub-23 do Fluminense, eu tenho certeza que nós vamos poder, não estou a falar de resultado, de vitória, estou a falar de jogo coletivo, de individualidades que vão aparecer bem e vão materializar as palavras que eu pude proferir aqui no início da nossa conversa. Então, são situações que para mim me agradam muito e é aquilo que me dá brilho nos olhos para poder continuar o trabalho. Dentro dessa perspectiva, acho que nós estamos no caminho certo. Tenho que agradecer muito a direção, sou testemunha do esforço diário que se faz para conseguir proporcionar ao grupo de jogadores e funcionários aquilo que é uma obrigação dos clubes, ou seja, de pagar salários em dia. Isso para mim é fundamental, esse para mim vai ser o grande reforço que nós teremos, né? Como foi proposto desde o final da temporada passada, eu não estava aqui, mas foi proposto isso, e eu vou ser o guardião disso, cara. Não posso aceitar que se gaste dinheiro com contratações quando as coisas não estão ajustadas no dia a dia em relação aos funcionários e grupo de jogadores. Então, dentro disso, a direção sabe perfeitamente que eu estou aqui com o objetivo de correr todos os riscos, não pedir nenhum jogador nesse momento, vou trabalhar com jogadores que aqui estão e que estão a chegar nesse momento, né? Porque o meu trabalho é qualificar exatamente o núcleo de futebol do clube, e é isso que nós vamos fazer. E certamente, conseguindo isso, nós vamos proporcionar condições de trabalho aos profissionais, tanto de comissão técnica quanto de grupo de jogadores, e construir uma equipe que possa dar orgulho aos botafoguenses quando entrar em campo, saber que vai ser uma equipe que vai jogar futebol, vai tentar jogar futebol, mas que vai ter uma atitude um comportamento competitivo como todos exigem. Dentro dessa perspectiva, o único objetivo nosso é justamente clarificar bastante todas essas situações, deixar muito claro, assumir responsabilidades, elas são minhas, e eu não vou abrir mão em nenhum momento delas, e tampouco vou deixar de ser rigoroso no cumprimento daquilo que todo o departamento ligado ao futebol definiu já, até antes mesmo da minha vinda, que foi de poder proporcionar uma equipe de qualidade competitiva, mas com a honrando os compromissos mensais que temos para com funcionários e jogadores.